Bom dia, queridas irmãs e irmãos. É bom ter-vos desse lado para juntos louvarmos e bendizermos o nosso Deus. Não há nada melhor do que adorarmos aquele que é o nosso Pai, o nosso refúgio e fortaleza, o nosso amparo e proteção. Vamos começar por fazer uma oração pessoal e silenciosa, enquanto o irmão Miguel Figueiredo estará a tocar o prelúdio que refere a preciosa graça de Jesus. Vamos, portanto, orar. Quero saudar a todos com a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Valorizem e desfrutem dessas bênçãos que só encontramos em Jesus. A sua graça é imerecida e a sua paz ninguém nos pode tirar. O Deus que nós adoramos é santo. O profeta Isaías ouviu o cântico dos anjos que dizia: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. É este atributo de Deus que nós agora vamos cantar. A primeira estrofe diz o seguinte: Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã entoamos teu louvor. Santo, 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 nosso Deus triuno, és um só Deus, excelso Criador. Vamos juntos cantar este hino. A letra do hino vai estar diante de vós. As vozes que ouvem são as nossas vozes, usada num dos nossos cultos públicos. Vamos cantar. Say
Vamos orar. Senhor nosso Pai, é com alegria que aqui nos reunimos. Obrigado, Senhor, por podermos nos apresentar ante a Tua face, por causa da obra de Jesus Cristo, nosso Salvador. Mas nós não somos perfeitos, falhamos, continuamos a pecar. E por isso, Senhor, estamos diante de Ti para confessarmos os nossos pecados, para Te pedir perdão, a fim de sermos restaurados, a fim de sermos perdoados por Ti. Obrigado, Pai querido, porque, sendo Tu santo, 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 Tu podias nos fulminar, mas assim não fazes. Pela Tua misericórdia, pela Tua graça, nos resgatas, nos tiras do poço de lodo, nos tiras da lama, para podermos estar diante de Ti, podermos Te cultuar. Não que nós mereçamos qualquer coisa, não que nós tenhamos feito alguma coisa para que Tu viesses ao nosso encontro, mas porque Tu, Senhor, Tu planeastes a nossa salvação, enviando o Teu Filho para morrer em nosso lugar. E como nós lemos na Tua palavra, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. E por isso, Senhor, é pela obra dele que nos apresentamos ante Ti, para Te louvar, para Te engrandecer. Estamos aqui reunidos com nossos irmãos e irmãs em casa, para Te cultuarmos. Pai querido, que Tu possas receber este culto de adoradores que Te adoram em espírito e em verdade. Que possa ser aceitável a Ti este nosso tributo, este nosso culto, que Tu possas receber toda a honra e toda a glória. É esta, Senhor, a nossa oração, em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Vamos continuar a cantar, afirmando que Deus é supremo, soberano, incomparável e maravilhoso. Por isso não há ninguém como o nosso Deus, nem no céu, nem na terra, nem em qualquer outro lugar. Ele é o único. Cantemos. Incomparable.
nós vamos ouvir o testemunho do irmão Bruno e da Jesse. Ele é filho do irmão Florencio e da irmã Joana. Ele emigrou para a Itália há alguns anos. Lá conheceu a Jesse. No ano passado, eles casaram. E agora eles encontram-se numa zona bastante fustigada pelo coronavírus. Vamos ouvir o que ele nos tem a transmitir. Bom dia, irmãos. Bom dia. Estamos felizes por podermos partilhar esta mensagem convosco. Apesar de já não vos ver há muito tempo, eu e a minha esposa, a Jessie, estamos muito felizes por poder partilhar com a Igreja da Amadora este nosso pequeno raconto dos nossos dias em quarentena. Primeiro de tudo, queremos dar graças a Deus, porque no meio desta situação, a sua provisão sobre as nossas vidas foi real. Não foi só uma coisa de história, não foi só uma coisa que sentimos outras pessoas lhe falar, mas foi verdadeiramente a mão de Deus sobre as nossas vidas. Agradecer porque nenhum de nós adoeceu, nenhum de nós teve problemas, apesar de estarmos já quase há 2 meses em casa, mas acima de tudo, estando aqui na cidade de Brescia, no norte de Itália, e tendo sido tão afetada, tão fustigada do vírus, podemos ver também que Deus colocou nos nossos corações uma mensagem de esperança, uma mensagem de graça, se podemos dizer assim. Queres acrescentar alguma coisa? Y hoy queríamos compartir con ustedes un salmo que ha sido Dios hablando con nosotros. Un acompañador, como se dice, ¿no? Y se encuentra en Salmo 112:7. Y dice: Él no temerá más noticias. Su corazón está firme, confiando no Senhor. Podemos ver que realmente a nossa confiança, independentemente da situação, Deus protegeu-nos, resguardou-nos do mal e não só vivermos isso, mas podemos partilhar com outras pessoas foi muito importante. No meio de tanta tristeza, de tanta dor que nós vimos aqui, pessoas próximas que viram familiares a ir para o hospital, o facto de nós podermos passar um pouco a esperança e podermos partilhar a esperança que nós vivemos foi sem dúvida muito importante. E é isto que nós também queremos passar para a Igreja da Amadora, que apesar de tudo Deus permanece fiel e só Ele é a nossa esperança. Sabemos que todos estes momentos não têm sido fáceis, mas também a nossa vida não é fácil, né? Deus não nos prometeu um caminho fácil. Jesus, quando veio à Terra, não nos prometeu um caminho fácil, mas a verdade é um caminho compensador, recompensador, porque tudo aquilo que nós buscamos foi verdadeiramente estar debaixo da proteção e da guarda de Deus. Queremos deixar um beijinho muito grande, agradecer as orações. Obviamente também nós estamos a orar por vocês e sem dúvida nenhuma que o nosso desejo é poder ver-vos em breve, apesar desta situação, podermos ver em breve, e deixamos um abraço e um beijinho muito grande. Así es. Un gran saludo a la iglesia y Dios los siga protegiendo y guardando. Amém. Obrigado, Bruno e Jesse, pelas vossas palavras de ânimo. Deus vos abençoe e vos guarde. De seguida vamos ouvir a família Martins. Já estão conosco há vários anos. Ambos têm servido a nossa igreja, sobretudo na área do ensino. Tem sido uma bênção caminhar com eles e ver aquilo que Deus tem feito nas suas vidas. Como lhes deu a Vitória, que vai fazer 5 anos em junho. Como obtiveram autorização de residência em Portugal, bem como Deus lhes tem dado o sustento. Vamos ouvi-los. Olá a todos,
nós saudamos a igreja com a graça e a paz de Jesus Cristo. Como todos vocês sabem, né, nós estamos vivendo agora tempos um pouco difíceis, né? Estamos privados de estarmos juntos, de estarmos reunidos a cultuar publicamente. Queria falar um pouco aqui de como é que tem sido a nossa vida de quarentena. Na verdade, para mim em particular, pronto, é claro que mudou alguma coisa, mas eu continuo a trabalhar, né, todos os dias, normalmente, continuo a sair. Pronto, tenho que ter agora mais alguns cuidados extras, né, ao sair, ao chegar em casa. Mas já que a Daniela e a Vitória já deve estar para aí um mês que não saem de casa. A Vitória, né, já não vê mais os coleguinhas da escola, já não tem crianças para brincar. Portanto, está sentindo muita falta toda hora que eu chego em casa. Mas agora eu não tenho falta para a escola. E agora sempre quando eu estou em casa vamos brincar, só fala em brincar, né? Pronto, ela tá sentindo um bocado, né? Não sei, a Daniela também pode falar o que é que tá a sentir com isso tudo. Mas hoje o pai vai brincar comigo. Deixa a mamãe falar. Graça e paz a todos os irmãos. É bem complicado, não vou dizer que é fácil estar dentro de casa, principalmente para pessoas ansiosas como eu, então é só pedindo mesmo muita graça a Deus e força para poder continuar, porque fácil não é, mas temos vivido um dia de cada vez. E aproveitando desde já a palavra, eu quero desejar a todos os irmãos que Deus vos abençoe e guarde e livre de todo mal e muita força nessa hora. É interessante que no nosso caso as coisas estão aqui um bocado invertidas, porque a Daniela gosta muito de sair, está trancada em casa, enquanto que eu já sou mais de ficar em casa, né? Tenho todos os dias sair. Mas pronto, Deus tem nos sustentado, pronto, eu tenho trabalhado, graças a Deus. Dou graças a Deus por isso, por estar a trabalhar, né? Enquanto muitos queriam estar em casa, pronto, não, eu dou graças a Deus porque estou a trabalhar, porque tenho um trabalho e em princípio o meu trabalho eu não corre risco de perder o meu emprego, né? O que infelizmente para muitas pessoas, milhares de pessoas, né, já perderam os empregos, né? E muitos ainda vão perder nesses tempos. Então eu dou graças a Deus porque tenho o meu emprego, estou a trabalhar normalmente e graças a Deus as coisas estão a funcionar bem e dou graças a Deus por isso. E a palavra que eu deixo para a igreja, né, é uma palavra de conforto, né, porque nós sabemos que embora todas as coisas que estão a acontecer e as coisas estão a fugir ao controle do homem, né, mas elas não fogem do controle de Deus, né? Tudo está debaixo do controle de Deus. Deus não perdeu o controle. Todas as coisas estão a acontecer conforme a sua vontade, né? E acho que isso é um grande consolo para nós, né? Que embora vão vir muitas dificuldades, é verdade, muitos estão a pensar apenas no momento agora do vírus, mas o que vai vir em consequências do vírus também, a crise que vai vir sobre o mundo também vai ser muito grande e vai assolar muitas vidas. Mas nós cremos, né, num Deus que controla todas as coisas, que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Portanto, as nossas vidas estão nas mãos de Deus, né? Continuemos a orar, continuemos a buscar a Deus. Agora, de uma forma diferente, os nossos cultos agora são em casas, né, com as nossas famílias, né, através da tecnologia também. E vamos nos comunicando uns com os outros e pronto, num tempo determinado de Deus nós voltaremos mais uma vez a nos reunir, a cultuar publicamente ao Senhor em união, em um só espírito e essa é a palavra que eu deixo a todos, né? Fiquem com Deus, um beijinho a todos e tudo de bom. Vitória, manda um beijinho. Beijo, tchau. Beijo, irmãos. Deus abençoe cada um de vocês e as vossas famílias. Obrigado pelas vossas palavras. Continuamos juntos a servir ao Senhor. Deus nos proteja de todo o mal. Diante daquilo que ouvimos, diante daquilo que temos experimentado, só podemos dar graças ao nosso Deus. É isso que nós vamos fazer agora, exortando-nos mutuamente com estas palavras.
Dai graças de coração, dai graças com contrição. Dai graças ao nosso Pai porque nos deu Jesus. Que diga o fraco, forte sou. Que diga o pobre, rico sou, por aquilo que Ele fez por nós. Vamos então cantar. Tércio Vieira é natural da Guiné-Bissau. É membro da nossa igreja há bastantes anos e faz parte da direção da igreja. É um irmão sempre disponível. Quando necessito de alguém para dirigir o culto, para pregar, posso contar com ele. Só não aceita se já tiver um compromisso. É bom termos irmãos assim. Neste momento vamos ouvir o testemunho do nosso irmão. Olá, saúde a amada igreja com a graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Confesso que tenho imensas saudades vossas, particularmente de cada um. Espero que estejam bem
sobretudo a lidar de forma satisfatória com o confinamento social a que estamos obrigados por causa do vírus do coronavírus. E cabe-nos a nós, que somos os seus filhos, depositar tudo nas suas mãos, quer seja momentos bons, quer sejam momentos menos bons, tal como que estamos agora a viver neste momento. Mas, acima de tudo, que possamos aproximar mais dele nesse momento de confinamento social, ler mais a sua palavra, meditar, orar, tanto para nós, a nossa família, como para a igreja e todos os nossos vizinhos e o nosso país e também o mundo. Tem sido para mim um tempo de refrigério, um tempo de recolhimento, um tempo de meditação e também de partilha por aqueles que vão acompanhando aquilo que vou escrevendo nas redes sociais, que já também era muito prática. Mas, acima de tudo, quero deixar aqui a mensagem de certeza e também a mensagem de esperança de que Deus sabe todas as coisas. Podemos estar a viver as situações das mais adversas cá e presumo que a maioria dos nossos irmãos neste momento estão a viver, quer seja aqueles que estão mais numa situação mais solitária ou que estão com carências de saúde, etc, mas temos sempre que ter fé e acreditar que tudo vai melhorar e que Deus vai nos abençoar e vai nos proteger, tal como afirma na sua palavra, mas especificamente o que eu quero aqui realçar no Salmo 91, que desde já recomendo a todos os irmãos para lerem e também reconfortar as vossas almas. Tal como eu disse, esta ocasião especial também é uma ocasião de nós aproximarmos mais de Deus e também dos irmãos, através da oração, a leitura, aqueles que têm oportunidade, que façam culto doméstico diariamente e também orando e lembrando a nossa igreja, e lembrando os irmãos que estão doentes, os que estão desempregados e aqueles que estão a viver numa situação mais solitária, etc. Que Deus nos abençoe e nos ajude e nos fortifique neste momento adverso que o país e o mundo está a viver. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e que a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós, esteja com todos nós, agora e para todos sempre. Amém. Obrigado, irmão Técio, pelas suas palavras. Deus o abençoe e proteja de todas as coisas. Vamos neste momento abrir a palavra do nosso Deus. E queremos convidar a abrir em Apocalipse capítulo 2, para podermos ler do versículo 12 ao versículo 17. Então, convido os irmãos a abrirem as Bíblias em Apocalipse capítulo 2, para lermos do versículo 12 ao versículo 17. Diz assim: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conhece o meu nome e não negastes a minha fé. Ainda no dia de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a amar cilada diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Vamos orar. Senhor nosso Pai, é tão bom nós podermos ler a Tua Palavra. É tão bom nós podermos, Senhor, ser instruídos por ela. É tão bom, Senhor, nós contemplarmos a profundidade que ela encerra. E queremos, neste momento, ouvir a Tua voz. Queremos, Senhor, ouvir a Tua Palavra e, por isso, fala aos nossos corações. Trabalha em nossas vidas, para que isso possa ser uma realidade. É isso que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Temos aqui diante de nós esse texto. E hoje queria falar-vos da diferença na indiferença. Há 2 semanas nós olhamos para a carta dirigida à igreja de Esmirna.
Esta igreja era ativa, era dinâmica, era fidedigna a Deus. Vivia para agradar o Senhor da igreja. Foi uma igreja que foi elegida pelas suas obras, que foi elogiada pela paciência na tribulação, pela resistência às injustiças sociais, à confiscação dos bens, a ponto de viver na miséria, e que também resistiu à blasfémia dos judeus. Era uma igreja que possuía motivo para ser elogiada, e por isso não vemos nela qualquer condenação. Hoje refletiremos sobre a igreja de Pérgamo, para analisarmos a sua vivência de tal modo que seja um apoio para dirigirmos a nossa vida para aquilo que é valioso, deixando de parte aquilo que nos impede de atingir a perfeição para a qual Deus nos chamou. E é bom nós, primeiramente, olharmos para a situação social e religiosa da cidade de Pérgamo. A situação cultural desta cidade era boa. Esta cidade tinha uma grande biblioteca com mais de 200 mil pergaminhos. Somente a biblioteca de Alexandria a superava. É interessante verificar que a palavra pergaminho deriva do nome desta cidade. Pérgamo era, portanto, a cidade dos pergaminhos. Era a cidade dos cultos e letrados. Era uma cidade rica e ilustre na Ásia. Os seus cidadãos eram intelectualmente bem formados. A situação religiosa desta cidade também era bastante apreciada na Ásia, porém abominável aos olhos de Deus, de tal modo que Jesus a caracteriza como o quartel-general do inferno, como o quartel-general de Satanás, quando diz que no seu meio está o trono de Satanás. Tal afirmação deve-se à existência de vários templos pagãos, dentre os quais se salienta o templo de Zeus e Atenas, construído no topo de uma colina de 250 metros de altura, sendo quase impossível a algum visitante não se aperceber do esplendor deste templo. Além do templo de Zeus e de Atenas, havia os templos de Dionísio, de Esculápio. Este último estava localizado perto de um hospital, porque o deus Esculápio era conhecido como o deus que curava. Era atribuído a este Deus curas milagrosas, de tal modo que Esculápio era conhecido como Salvador, substituindo assim o verdadeiro Salvador que é Cristo Jesus. É interessante verificar que o símbolo utilizado para caracterizar este Deus é a serpente, símbolo que lembra Satanás aos cristãos. Deste modo, este Deus era a representação e o meio utilizado por Satanás para desviar a pessoa de Cristo, o verdadeiro Deus, o único que pode curar e salvar. Esta cidade também prestava culto ao imperador. Todos esses aspectos juntos contribuíam para o reinado de Satanás. Era uma cidade extremamente difícil para a vivência e a ação de uma igreja cristã. Perante esta grande proliferação religiosa que se constituía num cenário hostil para os crentes, o Senhor identifica-se aqui como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Segundo a lei romana, os governadores estavam divididos em 2 categorias: os que tinham a lei da espada e os que a não tinham. Os que possuíam o poder da espada tinham direito de matar se quisessem. A sua palavra era lei suficiente para a execução de qualquer homem, para a execução no mesmo instante. A carta começa a dizer aos cristãos que não devem se esquecer que a última palavra, sem dúvida, sempre a tem Cristo, que possui a espada afiada de 2 fios. O poder de Roma podia ser satanicamente aterrador, mas o poder do Senhor ressuscitado era muito mais forte do que este. É Jesus Cristo que tem a última palavra. É Ele que tem a espada afiada de 2 gumes. E esta igreja é elogiada por Jesus. É elogiada pela sua produtividade em terreno difícil. É muito difícil, e os irmãos sabem,
uma árvore produzir bem em terreno desfavorável. Ela precisa de ter as condições mínimas para sobreviver e dar frutos. Porém, no aspecto espiritual, as coisas funcionam diferentemente. É num habitat desfavorável que a igreja deve florescer e produzir frutos. É num ambiente de hostilidade, de maldade e de crueldade que a igreja deve marcar a diferença. É num ambiente adverso que a igreja deve agir, como aconteceu com a igreja de Pérgamo. É nessa situação que a igreja deve ser diferente no meio de tanta indiferença. Cristo também elogia a igreja de Pérgamo por sua fidelidade no meio de grandes provações. Os membros desta igreja habitavam na cidade onde estava o trono de Satanás. No ano 29 da nossa era, foi erigido na cidade de Pérgamo um altar para a adoração do imperador Augusto. A cidade fora conservada como centro da religião do Estado, corroborando a ideia de ser o trono de Satanás, um lugar de comando e partida para ações satânicas. Jesus conhecia perfeitamente as dificuldades desta igreja. Porém, não diz a esta igreja para sair daquele local. Daqui nós aprendemos, daqui nós tiramos uma importante lição. O princípio da vida cristã não é escapar do mundo, mas é conquistar o mundo para Jesus. É fácil pensarmos às vezes que nos seria mais fácil testemunhar noutro lugar que não o nosso. Mas o dever do cristão, o nosso dever, não é fugir às dificuldades, mas dar testemunho de Cristo. Não se deve fugir dos problemas, mas devemos enfrentá-los, devemos encará-los e devemos procurar, nesse meio difícil, sermos fiéis ao Senhor. Mas a igreja também é elogiada porque conservava no seu meio o nome de Jesus. O que seria mais fácil? Chamar o imperador de Senhor e livrar-se da perseguição? Ou chamar a Jesus de Senhor e sofrer no corpo a sua lealdade? O que seria mais fácil? Mas eles não escolheram um caminho mais fácil. Eles não abdicavam de chamar a Jesus de Senhor, de reconhecer o nome de César como Senhor para escapar à perseguição. Eles não reconheciam o nome de César, porque seria mais fácil escapar à perseguição. Não. Reter o nome de Cristo como Senhor significava perseguição, mas também fidelidade a Cristo. Por reterem o nome de Cristo, os cristãos de Pérgamo recebem louvores. Estes crentes também são elogiados por não negarem a fé em Cristo. Uma fé viva, uma fé entusiástica e permanente. Uma fé na obra do Senhor, uma fé na obra redentora e na supremacia de Jesus. Por sua fidelidade neste ponto, mesmo quando isto lhes trazia grande perigo, lhes acarretava perigo, o Senhor os louva, porque eles se mantêm fiéis. Antipas é o exemplo e o testemunho mais eloquente que expressa bem a fidelidade desta igreja. Já tinha havido muitos outros mártires. Aquele fora bastante notável, a ponto de merecer um comentário do Senhor. Não sabemos se Antipas, que é aqui referido no versículo 13, se ele foi morto por um levante popular ou em decorrência de uma sentença judicial das autoridades locais. O tom da carta sugere a última possibilidade. A tradição diz que Antipas foi queimado até morrer dentro de um touro de metal. O termo para testemunho no original é martyrs. Isso implica que uma testemunha verdadeira é aquele que está na disposição de dizer a verdade, custe o que custar. Mesmo que essa perseverança, na verdade,
o conduza à morte. Para os cristãos primitivos, ser testemunha ou ser mártir era a mesma coisa. Eles sabiam que aceitar a fé em Cristo os tornava automaticamente em potenciais réus de morte. Está disposto a pagar o preço para ser diferente no mundo indiferente? Está pronto para adotar totalmente os padrões de Deus para a sua vida, abandonando a orientação que o mundo dá? Seremos nós também alvo do elogio de Deus, do Senhor da Igreja? Mas esta Igreja não é só elogiada. Ela também é censurada, condenada. E é condenada porque tinha deixado entrar na Igreja doutrinas pagãs, contrárias aos ensinos de Jesus. Não era a totalidade dos membros que permaneciam fiéis. A heresia já penetrara na Igreja. Havia no meio deles alguns que assimilaram os ensinos de Balaão. Esses ensinos, eles promoviam a liberalidade quanto à idolatria e a imoralidade sexual. À moda dos pagãos, achavam que isso era normal. Em Números 23, versículo 24, nós lemos que Balaão desejou tirar lucros materiais, ainda que perdendo espiritualmente. O mesmo acontecia dentro da igreja de Pérgamo. Havia alguns que cumpriam certos deveres espirituais com a intenção de prosperarem materialmente. Aconselhavam que valia a pena cultuar o imperador para escapar à perseguição e ensinavam que se devia proceder imoralmente para se tornarem amigos e companheiros do mundo, dos romanos, escapando assim à perseguição deles. Optaram pela vida e religiosidade mais fácil, não importando em nada a orientação de Jesus, mas sim o lucro pessoal. Optaram pelo facilitismo. Os nicolaítas ensinavam que os pecados da carne não afetavam o espírito, o que naturalmente abria a porta para a licenciosidade e levava o crente a esquecer a doutrina da santificação. O erro dos nicolaítas era rebaixar a vida cristã ao nível da vida pagã, em vez de levar o mundo da sua época ao nível do cristianismo. Eles toleravam a entrada e habitação das doutrinas pagãs no seio da igreja. Não deve haver tolerância para com as doutrinas que não têm qualquer ou pouco fundamento bíblico, porque pode ser o princípio de um grande mal, que mais cedo ou mais tarde conduz à indiferença, que resultará sem apelação no esfriamento espiritual e, consequentemente, no afastamento progressivo de Jesus, o Senhor da Igreja. E por isso, diante deste problema, diante desta absorção das doutrinas pagãs, há aqui um conselho que é dado à Igreja. Versículo 16. Portanto, arrepende-te, senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Há aqui um conselho ao arrependimento. E arrependimento é mudança de mente. É dar 180 graus na vida. É reorganizar a vida em sentido oposto, caminhando em direção ao alvo que é Jesus. Aconselha-se à Igreja que se arrependa dessa atitude de tolerância para com o pecado que está diante dela, para o pecado que está no seu meio. Se não extinguissem o mal, o Senhor entraria pessoalmente em guerra contra eles, combatendo-os com a espada da sua boca. Aquela espada que é referida no início, como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Toda a igreja é chamada ao arrependimento de um pecado pelo qual só alguns eram culpados diretos.
O pecado dos Efésios era a intolerância rude. O pecado da igreja de Pérgamo era tolerância e liberalismo. E por isso há este conselho para que se arrependam. E se isso não acontecesse, eles perderiam o direito de existirem como igreja. Mas se eles se arrependessem, se eles fossem vitoriosos, então eles herdariam as promessas que estão aqui referidas. E a primeira promessa nós encontramos no versículo 7. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido. Em Êxodo 6 nós lemos que o maná foi o alimento enviado pelo Senhor para sustento do seu povo durante a travessia do deserto. No capítulo 16, no versículo 33, nós lemos a ordem dada por Moisés para guardarem no vaso uma porção de maná como memorial da provisão diária enviada pelo Senhor. Como Deus sustentara no deserto a necessidade de Israel, assim também o Senhor atenderia os seus fiéis em tudo. Também os sustentaria em todas as coisas. Ele lhes concederia o maná escondido, o sustento espiritual. Esse maná escondido é Jesus, o pão da vida, como Ele próprio se apresentou. É Ele que sustém a nossa vida. Mas essa promessa é para aquele que vence. Mas para aquele que vence também, diz o texto: eu lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. A segunda promessa diz referente a uma pedra branca que lhe seria dada e que teria um nome ali escrito. O que é que simboliza isto? Pérgamo ocupava-se da mineração de pedras brancas, comercializando com elas. Uma pedra branca tinha vários empregos, sendo todos eles aplicados à vida cristã, aplicáveis à nossa própria vida. Conferia-se a pedra branca. Uma pedra branca a um homem que sofrera um processo e fora absorvido. Levava então consigo essa pedra para provar que não cometera o crime que lhe fora imputado. Era um sinal de absolvição. Nós também fomos absolvidos dos nossos pecados, da condenação que pesava sobre ele. Essa imagem de pedra branca também, essa pedra, ela era concedida ao escravo liberto e que agora se tornara cidadão da província. Ele levava a pedra para provar a sua cidadania. Era a sua identidade. Era a indicação da sua cidadania. Ele deixara de ser escravo. Agora era um cidadão. Nós também recebemos uma nova cidadania. Aquele que vence tem uma nova cidadania. Não pertence mais a este mundo. Pertence ao mundo espiritual. Era conferida também ao vencedor de corrida ou de lutas, como prova de haver vencido o seu opositor. Uma pedra branca era o troféu do vencedor. E quando nós lemos em Romanos 8, versículo 37, em Cristo nós somos mais do que vencedores. Essa pedra é dada àquele que vence em Cristo. Também se conferia ao guerreiro quando regressava da batalha da vitória sobre o inimigo. Se concedia uma pedra como reconhecimento da vitória. A pedra branca também era símbolo de proteção. Se levarmos em conta o costume da época, pois os pagãos tinham o hábito de andar com um amuleto, onde se podia ler o nome de um Deus, o nome de um dos seus deuses que o protegia, com o objetivo de receberem proteção, nós podemos compreender que é possível que nesta pedra branca, que refere que havia um nome escrito, seja o nome do próprio Cristo, simbolizando assim a sua permanente proteção ao crente fiel. É um símbolo da proteção.
Eu lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Concluindo, sejamos diferentes num mundo indiferente. Concebemos nos nossos corações e nas nossas vidas o nome do Senhor. Não neguemos a nossa fé em Jesus. Vivamos em identificação com Cristo, quer em palavras como em ações. Não toleremos no nosso meio doutrinas heréticas, doutrinas pagãs, ou seja, doutrinas que são contrárias ao que a Bíblia diz, porque elas podem ser o ponto de partida para o nosso desvio da fidelidade a Deus. Mostremos arrependimento quando pecamos, para que o Senhor tenha misericórdia de nós e perdoe os nossos pecados e nos restaure, para termos assim uma vida cristã vitoriosa. Que Deus nos ajude a sermos diferentes num mundo tão indiferente. Tão indiferente às coisas, tão indiferente ao próprio Deus. Mas nós somos chamados a sermos diferentes. Nós somos chamados a dar honra e glória a Deus. O mundo não quer saber de Deus, mas nós queremos. Porque nele está a nossa vitória, nele está a nossa segurança, nele está o nosso futuro. Que Deus nos ajude, que Deus possa manter-nos firmes, porque se não for com a sua força, nós podemos tropeçar e cair. Mas se estivermos nele, nós venceremos. Nós sairemos vitoriosos, fortes, passando por esta pandemia. Para terminarmos o nosso culto, vamos cantar que o Senhor é fiel. Começamos por enfatizar a sua santidade. Depois referimos, quando cantamos o coro, que Ele é supremo, é soberano. Depois falamos da gratidão que lhe devemos dar pela salvação que temos. Agora, neste hino que vamos cantar, nós vamos dizer: Tu és fiel, Senhor, meu Pai Celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. E no coro cantaremos: Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Nunca nos esqueçamos disso. O Senhor é fiel. Vamos então cantar. Celeste,
Senhor nosso e nosso Pai, obrigado pela tua fidelidade. Obrigado, Senhor, porque tu nos sustentas, tu nos socorres, tu nos fortaleces, tu nos animas. Obrigado, Senhor, porque tu estás conosco sempre. Obrigado, Senhor, porque independentemente de nós fazermos aquilo que tu queres, tu não deixas de cumprir a tua palavra. Obrigado, Senhor, porque podemos descansar em ti. Podemos descansar no teu poder, podemos descansar na tua graça, podemos descansar porque sabemos que tu tens a última palavra. Independentemente daquilo que o mundo faça, independentemente da força que o mundo tenha, a última palavra pertence-te. Porque tu és só tu que és soberano, só tu que és supremo. E por isso não há ninguém no céu, na terra ou debaixo da terra. Tu és único. E por isso, Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, porque tu nos chamastes para ti. Obrigado, Senhor, porque tu nos salvastes com a vinda e a obra do teu Filho Jesus Cristo. E obrigado, Senhor, porque podemos estar em nossas casas, sabendo que tu estás connosco. Podemos estar em qualquer lugar, porque sabemos que tu estás com o teu povo. Obrigado, Pai querido, por este culto. Recebe a nossa honra e a nossa glória. E é esta, Senhor, oração que fazemos, lembrando também os nossos irmãos que estão doentes, aqueles que estão a passar por dificuldades, aqueles que se encontram desempregados, aqueles, Senhor, que estão em layoff em casa e que têm algumas dúvidas em relação ao regresso ao seu trabalho. Pai querido, que tu possas estar a acalmar os seus corações e que tu possas estar a suprir não apenas as suas necessidades, mas suprir aquilo que cada um deles precisa, Senhor. Obrigado, Pai querido, por este culto. Obrigado por aqueles irmãos e irmãs que estiveram a participar conosco. Pai querido, colocamos cada um em tuas mãos, para que nesta semana que estamos a iniciar, cada um possa sentir o teu cuidado, cada um possa experimentar a tua alegria e a tua paz. É isso, Senhor, que nós pedimos e agradecemos em nome do teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Vamos ouvir agora o pós-lúdio, que será tocado pela irmã Júlia Eduardo. E vamos aproveitar este momento para orarmos, tal como fizemos no início, numa oração silenciosa e pessoal. Vamos também agora estarmos a orar, enquanto a irmã Júlia estará a tocar o pós-lúdio.
Aproveitem o confinamento em casa para lerem a palavra de Deus, para orarem, para cantarem hinos e cânticos de louvor a Deus e escutarem mensagens bíblicas. Deus vos abençoe e vos guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre vós e vos dê a paz. Uma boa semana e até quarta-feira, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Amém.